Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje continuamos refletindo sobre a grandeza de Jesus Cristo. Estamos em Hebreus capítulo 1, versículos 13 e 14. E no final deste episódio, darei a resposta à pergunta 583 e a nova pergunta, 584. Se você tiver a sua Bíblia em mãos, pode abrir em Hebreus capítulo 1. Mesmo se estiver usando outra versão, não tem nenhum problema. Nós vamos usar principalmente aqui a Nova Almeida Atualizada. Aqui eu vou mostrar na tela a comparação com a NVI, se quiser acompanhar durante a leitura. Hebreus capítulo 1, versículos 13 e 14. Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Agora vamos refletir hoje sobre esses dois versículos de Hebreus capítulo 1, continuando o tema que temos visto desde o início do capítulo, no início do livro, sobre a superioridade de Jesus. Jesus, em comparação a qualquer mensageiro, seja profeta ou seja anjo, ele é superior. Ele é Deus, ele é eterno, ele merece adoração. E aqui o contraste é apresentado ainda no versículos 13 e 14. Algumas perguntas, como nós temos feito nos versículos anteriores. O autor volta a frisar qual contraste nesse texto aqui. Nessa parte, ele não fala especificamente dos dois lados, mas continua um lado do contraste, e assim mostrando o contraste entre anjos e o Filho. Quando ele fala a qual dos anjos ele disse, implicitamente está dizendo ele disse isso ao Filho. Porque o Filho é diferenciado completamente dos anjos e de todas as suas criaturas. A segunda pergunta, versículo 13, é citação de qual texto do Antigo Testamento? A linguagem aqui do versículo 13 vem de Salmo 110, verso 1. Agora, é sempre interessante quando encontramos essas citações do Antigo Testamento, voltar e olhar para o contexto. Então, se você tiver a sua Bíblia, pode voltar para o Salmo 110. É um salmo pequeno. Eu quero ler o salmo inteiro, porque observamos que é claramente uma profecia messiânica de Jesus como rei, com toda a autoridade, e como sacerdote eterno. Salmo 110 diz: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. O Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo, domine entre os seus inimigos. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder. Com santos ornamentos, com orvalho do alvorecer, virão os seus jovens. O Senhor jurou, e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à sua direita, no dia em que se irá, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. No caminho beberá água na torrente e passará de cabeça erguida. O foco do Salmo 110 está na posição do Messias como rei. Ele tem autoridade sobre os inimigos, ele esmaga aqueles que desobedecem. Mas no meio do Salmo, o verso 4 apresenta a posição do Messias como sacerdote. Esse é um fato que vai ser desenvolvido ainda no texto de Hebreus, e bastante. Mas observando aqui, encontramos alguém que serve tanto como rei, como ao mesmo tempo sacerdote. Esses dois ofícios eram separados no Antigo Testamento, mas no Messias seriam juntados. O mesmo Jesus, o mesmo Cristo, serve tanto como Rei dos Reis e sacerdote para sempre, os dois ofícios em um. O Salmo 110 é bastante importante em observar o que nós estamos vendo aqui. Agora nisso, a próxima pergunta ficou muito óbvia. Salmo 110 fala sobre quem? Como já temos observado, rei e sacerdote, linguagem aplicada especificamente a Jesus Cristo,
o Salmo obviamente fala sobre Jesus. Mas não é só por causa de Hebreus. Vários outros textos no Novo Testamento aplicam essa mesma linguagem a Jesus. Por exemplo, voltando para Mateus capítulo 22, agora a linguagem de Jesus Cristo, falando sobre isso, Mateus capítulo 22, versículos 43 e 44. E Jesus perguntou, então como é que Davi, pelo Espírito, chama o Cristo de Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então Jesus diz que essa profecia fala sobre o Cristo. Em Atos capítulo 2, Pedro completa esse ensinamento falando sobre Jesus como o Cristo e mostrando que essa profecia se aplica especificamente a Jesus. Atos capítulo 2, versículo 34 ao 36, diz, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Nenhuma dúvida. A profecia fala sobre Jesus. Em Atos capítulo 7, quando Estevão estava sendo apedrejado e olhou para o céu, versículo 55 diz, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Até a impressão é que Jesus levantou para receber Estevão aqui, mas ele nessa posição, à direita do Pai. O livro de Efésios, o apóstolo Paulo, escrevendo sobre o mesmo assunto, capítulo 1, versículo 20, ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais. Mais uma vez, aplicando essa profecia a Jesus. E voltando para o livro de Hebreus, já observamos bem no início do capítulo 1, versículo 3, estas palavras. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus está nessa posição. Jesus é o assunto de Salmo 110, rei e sacerdote para sempre. Agora, voltando para o texto aqui, de versículos 13 e 14, estamos vendo um contraste. E como falei, a parte do Filho é implícito nessa citação de Salmo 110, mas o outro lado, os anjos, ele fala explicitamente. Então, a próxima pergunta aqui. Qual a função dos anjos, conforme esse texto? Ele diz que os anjos são enviados para servir os salvos. Então, os anjos a serviço de seres humanos, pessoas salvas pelo sacrifício de Jesus. Então, o que nós temos aqui? Jesus numa posição de primazia, os anjos abaixo de Jesus, servindo os seres humanos que ainda estão abaixo dos anjos. Eles são enviados para servir. E Jesus é quem envia. Jesus é quem tem autoridade absoluta sobre não somente os seres humanos, mas sobre também todos os seres, as criaturas celestiais. Quando olhamos para Hebreus capítulo 1, versículos 13 e 14, podemos ver duas conclusões super importantes. Primeiro, Salmo 110 fala sobre Jesus Cristo, Rei e Sacerdote. E segundo, os anjos são ministros do Senhor a serviço dos santos. E assim, Jesus, muito superior a nós e muito superior aos anjos. Agora vamos passar para as perguntas do dia. Pergunta 583. Qual autor de livros no Novo Testamento escreveu: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida? Alternativas, e todos esses escreveram
2 livros ou mais no Novo Testamento: João, Lucas, Paulo ou Pedro? A resposta certa a essa pergunta foi João, que escreveu isso. Em 1 João capítulo 5, versículo 12, ele disse: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. A vida está em Cristo Jesus. E agora a nova pergunta, 584. Quem foi o primeiro filho de Isaque? Alternativas: A, Judá; B, José; C, Esaú; ou D, Jacó. Darei a resposta no final do próximo episódio. Lendo Hebreus capítulo 1, nós refletimos sobre Jesus Cristo, superior a todas as suas criaturas. Reconhecendo esse fato, nós temos todo motivo de nos submeter à vontade dele, que é exatamente o assunto que vamos ver no início do capítulo 2. Vamos continuar lendo, refletindo e aplicando em nossa vida esse ensinamento sobre a grandeza, a superioridade, a primazia de Jesus Cristo. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.